Acontecia muito de eu me sentia um pouco refém do laudo, sentia muita insegurança quando eu via o exame e quando principalmente eu vi o laudo. Nem sempre a gente tem aquele olhar do radiologista, então eu me sentia assim um pouco refém do laudo. Quando eu terminei a minha formação, eu não tinha tanta coisa dessa parte de cognição e muito menos assim específico da parte de demência. Tava com muita dificuldade na prática. E aí eu senti a necessidade de procurar algo voltado para essa parte de neuroimagem em demências. E hoje eu sinto muito mais segurança quando eu pego um exame. Muitas vezes eu até vou primeiro na imagem, eu olho de acordo com a queixa do paciente, da minha hipótese diagnóstica, e aí eu vou no laudo complementar. Mas isso me dá uma segurança, tanto pessoalmente, quanto na questão até para lidar com os pacientes, na hora de explicar. Também acaba transmitindo essa segurança para os pacientes que eu atendo. E eu sinto também que até no modo que eu pedi o exame, muito genérico, e hoje eu já enxergo, sei o que eu preciso ver, eu sei o que o radiologista precisa ver, então acaba auxiliando também nisso. No começo, né, vamos colocar nos casos demenciais, que a família, ela está insegura, né, ela está ali vulnerável, então ela precisa dessa segurança, tanto do exame quanto dos próximos exames, né, dos exames complementares, qual indicar. Não foi apenas ali em ver a imagem, mas em conduzir o caso. Eu sinto uma segurança maior na condução do caso. Meu contato com neuroimagem era tenebroso, né? Tipo, por mais que eu tivesse interesse, eu não sabia por onde começar. Às vezes a gente via uma imagem, não conseguia analisar muito bem o contexto clínico e aquilo ali ficava uma coisa perdida, às vezes até atrapalhava o raciocínio. Você olhava a imagem, alterado, não alterado, pouco alterado, muito alterado, ficava inseguro de dizer, esse aqui é uma atrofia, isso aqui, esse aqui tá alterado. Então, de fato, você fica muito inseguro, você fica, às vezes, se sentindo que tá meio perdido. Muito comum esse diagnóstico de alterações comportamentais, que se acredita que é por um caso psiquiátrico, muitas vezes é neuropsiquiátrica, né? Pacientes gostam de um nome. É importante, na verdade, dar nome às coisas. Então, fica naquele pensamento de que, estamos tratando isso, aquilo, e os pacientes e acompanhantes ficam angustiados muitas vezes que não se tem um nome para ser chamado aquilo. Segunda coisa, tanto de prognóstico como de investimento, não necessariamente o que eu quero dizer é desinvestir, mas alocar esse investimento, né? Muitas vezes a gente vê um paciente que tem outras coisas, aí tem uma neuroimagem bem alterada, principalmente em região, sei lá, cíngulo anterior, região mais frontal, que o paciente está apático, e muitas vezes aqueles confundem com depressão. Então o alocamento desses investimentos vão ser bem diferentes do que, por exemplo, do que uma medicação antidepressiva, né? Me sinto tranquilo de mostrar, de ensinar, de sistematizar, principalmente para quem tá começando, né? Que os residentes na terceiro ano, eles querendo não tem muito contato com neuroimagem. Então acaba que eu ajudo também eles a sistematizar um raciocínio, sistematizar de como ver uma ressonância, para também não deixar coisas passarem e comer bola, sei lá, com alguma coisa. O aprendizado da cognição como um todo ajuda muito. Saber quando aquilo não é um quadro primariamente psiquiátrico, né? Principalmente em algumas síndromes, transtornos neurodegenerativos aí, de DLFTs, né? De demências frontotemporais. Realmente é uma condição que, assim, me dá essa maior segurança, essa maior percepção, até de se armar mais não só de argumentos, mas de conhecimento mesmo, pra ficar seguro com a conduta, né? Quando tinha um quadro demencial, eu só esperava atrofia de hipocampo, e aí aparecia lesões vasculares, aquele laudo que aparece com todo mundo. Como parecia genérico o laudo, eu pensava, não tem nada a ver, não tem descrito a atrofia de hipocampo, então eu tenho que pensar, né, não tô no caminho certo. As palavras, pra mim, são autonomia, que eu não tenho que ficar incomodando o colega, uma dependência de discutir caso, e isso gera uma frustração. E hoje, eu já tive certeza de dizer, não, isso é uma demência de pequenos vasos, por conta disso, tem a confluência dessas lesões, e até de discordar do laudo, assim, ter um Fasecas 1 e eu achar que é 2, e isso tá mais condizente com a clínica. E a outra coisa que mudou também, que eu achei, assim, fundamental, que já mudou na resposta do laudo, é a forma de pedir o exame. Hoje, como é que eu me sinto? Com muito mais autonomia, cumprir o objetivo de passar segurança pro médico e pro paciente, que é o mais importante, porque a pessoa já tá vulnerável. Peraí, eu vou ter que discutir, parece que às vezes se vai discutir, o paciente fica achando que pode ser uma coisa mais grave. Essa segurança, o objetivo final nosso é o paciente. Realmente mudou a minha prática. Colega médico, seja muito bem-vindo à Semana da Neuroimagem para diagnosticar demência com segurança. Eu sou o Dr. Fábio Porto, sou neurologista, tenho formação em neurologia cognitiva e do comportamento e tenho dedicado a minha carreira a ensinar neuroimagem de uma forma prática, de uma forma acessível, e para que clínicos tenham segurança em interpretar a neuroimagem para ter diagnósticos de demência. Então, nessa semana, você vai descobrir um caminho para entender os exames de neuroimagem de uma forma simples, de uma forma pragmática e diagnosticar demência com segurança. Então, mesmo que você ache que falta tempo para você se aprofundar nessa área, que você não vai conseguir aprender, mesmo que você ache que o laudo é a única coisa que você consegue tirar da imagem, que você seja totalmente dependente, mesmo que você ache que neuroanatomia, neuroimagem
é muito complexo, não é para você. Você nunca vai aprender isso. Isso é uma coisa para neurologista, para neuroradiologista. Isso não é verdade, mas se você acha isso, mesmo que você acredite que a neuroimagem parece algo distante da sua prática, que isso não é o seu dia a dia. Então, se você se encaixa numa dessas 4 características, esse evento é para você. Então, para quem quer esse evento? Para você, colega médico, que quer entender os exames de neuroimagem sem depender totalmente do relatório, do laudo. Para você que quer adquirir conhecimento para entender melhor as doenças, os diagnósticos dos seus pacientes. Quer ter segurança para discutir com outro colega médico, com a família, com o paciente, usar a neuroimagem para explicar o problema. Para você que quer se atualizar, quer ter mais autonomia, que quer virar referência no assunto na sua região. E, de fato, para você que quer ter segurança. Se você está cansado de ter insegurança ao avaliar a imagem em demência, continue aqui comigo nesse evento. Quem que não é o público ideal? Né? Para quem que não serve esse curso? Para quem não está querendo mudar a prática. Para quem não quer, de fato, se atualizar. Para quem não busca melhorar diagnósticos em demência. Ou para quem quer ter resultado só distante. Quer dizer, só de distante que eu falo é um conhecimento que não é aplicável na prática. Se você quer aprender de orelhada, um conhecimento superficial, para dar lá um jeitinho, né, para fingir que sabe, esse curso não é para você. Tá? Agora, se você cansou e tem insegurança ao avaliar neuroimagem em demência, esse curso ele foi especialmente dedicado a você. Um ponto importante que eu tenho para minha vida, e eu usei desse ponto para fazer esse curso, é a frase de Leonardo da Vinci que fala que simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. Quando uma coisa ela é simples, ela é direta, ela é pragmática, você consegue ter resultados muito satisfatórios com ela, mesmo para coisas complexas. Se a base de compreensão for simples, você consegue progredir e você consegue alcançar uma coisa que poderia ser vista como inalcançável. Então esse curso ele se baseia na simplicidade. Se você acha que neuroimagem é uma coisa extremamente complexa, que outros cursos foram difíceis de serem entendidos, segue aqui com a gente que você vai ver que aqui o foco é na simplicidade. Então a gente vai basear essa semana em 3 aulas. A aula número 1 são 7 erros, 7 pecados capitais que você não pode cometer para diagnosticar demência com segurança usando a neuroimagem. Aula 2 são os 3 pilares. 3 pilares que são a fundação do método. 3 pilares que são para você ter uma fundação, um conhecimento principal muito sólido, para que você consiga crescer ao longo do tempo. E a aula 3 é o roteiro prático, é colocar em prática todos os outros conceitos. Tá? Então, a minha sugestão é que você siga essas aulas. Então, veja a primeira aula 1, depois a aula 2, depois finalize com a aula 3. Assim que você acabar a aula 1, você vai fazer um exercício e você vai poder fazer o download, você vai poder baixar uma apostila exclusiva dos 7 erros, dos 7 pecados capitais. Tá? Então, quando você terminar essa aula, você pode seguir para isso. Então, no final dessas 3 aulas, você conhecerá o roteiro completo para usar a neuroimagem como uma aliada no diagnóstico das demências, especialmente para ter segurança, tá? E você não ficar totalmente dependente dos laudos. Se esse é o seu objetivo, siga esse caminho e assista às 3 aulas. Aqui você vai ver o depoimento de alguns alunos que já fizeram o curso, que já seguiram esse caminho, e como isso mudou a vida deles. Você deve estar pensando, né? Fábio, você é neurologista, você não é radiologista. Como que você está fazendo um curso de neuroimagem, né? Como que isso surgiu? Como que esse método veio parar nas suas mãos? Tá? Então, eu também já tive muita dificuldade, né? Eu sou formado na Universidade Estadual de Londrina. Então, Londrina, uma cidade muito especial para mim, onde eu moro atualmente, além de morar em parte em São Paulo e em Londrina, mas onde começou a minha jornada. Né? E depois eu fiz neurologia
cognitivo do comportamento, mas mesmo após fazer, né, doutorado com neuroimagem em demência, eu comecei a perceber que eu não sabia neuroimagem na prática. Então aqui é uma parte do meu doutorado sanduíche que eu fiz na cidade de Boston, na Universidade de Harvard. Eu ganhei um prêmio internacional de um trabalho que envolvia neuroimagem. Mas mesmo com tudo isso, na prática, na vida real, atendendo o paciente, eu tinha dificuldade. E isso, gente, eu preciso falar que eu tenho aqui um conflito de interesse, porque eu sou casado com a doutora Gislaine, que é radiologista, que é especialista em cabeça e pescoço, em neuroradiologia. Mas, ao longo desses anos de convivência com ela, o que eu percebi? Que o que o clínico quer saber com o exame de neuroimagem nem sempre é o que o radiologista foi ensinado a ver. E aí, existe uma discrepância. Muitas vezes a gente discutia, a gente não concordava, batia a cabeça. Então, algumas coisas que estão hoje no curso, eles vêm de anos de discussões, de não concordar às vezes, e aí a gente foi moldando. Mas, de fato, esse curso também foi idealizado, foi feito pela doutora Gislaine. Quer dizer, existe uma radiologista por trás desse curso. E essa radiologista moldou o curso ao longo de algumas, vou dizer que pelo menos uma década e meia, vai, para a gente ser justo. Então, esse curso, ele me ajudou a me tornar referência na área de demência. Tá? Então, hoje, eu sou convidado para dar aula, para dar entrevista, eu faço parte da Abras, então eu tenho hoje segurança em usar neuroimagem para diagnosticar demência. E eu entendo que nem todo mundo tem, né, a sorte de ser casado, ter um parceiro ou parceira radiologista, para poder aprender ao longo de anos. Mas exatamente essa minha experiência, né, esse meu sofrimento, essa minha angústia de não ter segurança, né? Então, um ponto que eu falo assim que é uma história real, né? Uma vez eu estava formado, estava acabando o doutorado, né? Estava lá começando no consultório e eu não consegui fazer um diagnóstico. E por que eu não consegui? Porque eu não tive segurança de dizer, olha, o que eu vi na clínica, né, tem na imagem, não está no laudo. O laudo está dando que está normal para a idade, mas não é normal. Na época eu não tive segurança de avaliar por conta própria, de mostrar a imagem para a família e para o paciente. E alguns anos depois, o paciente foi diagnosticado por outro médico. E aí eu me senti totalmente chateado, impotente, inseguro, incapaz. E aí, gente, olha, tantos anos de formação. Você que é geriatra, por exemplo, fez 6 anos de faculdade, 2 anos de clínica, 2 anos de geriatria, faz curso, vai em congresso, para chegar assim, nadou, no fim da praia, chegando lá vendo a areia, afoga, não consegue chegar. E esse é um ponto, né? Mesmo com a minha formação de neurologista, de neurologia cognitiva do comportamento, de doutorado na área de imagem, eu não conseguia ver na prática, mesmo sendo casado com uma radiologista. E disso, da minha vida, surgiu esse curso. Esse curso é para eu poder oferecer para vocês uma solução que me faltou por muito tempo, para vocês não terem esse sofrimento, essa insegurança que eu tive por muito tempo. Então, o que eu queria? Não depender totalmente do laudo. Quer dizer, eu não sei quem que está laudando. E eu penso assim, olha, como que eu vou pedir um exame de imagem? Eu pedi o exame, eu conheço o paciente, e eu vou depender de outro colega para avaliar. Totalmente. Quer dizer, como que eu não consigo ver o exame que eu pedi? Isso é paradoxal. O que eu quero ter até hoje? Respostas claras para as famílias, para os pacientes. A pior coisa é não ter um diagnóstico. Se ter um diagnóstico é ruim, não ter é pior ainda. E eu me sentia mal, eu tenho certeza que você se sente, né? Então, olha, eu não consegui dar um diagnóstico, dar uma resposta. Eu não consegui ter segurança em afirmar que um tratamento X, Y, Z vai ser bom. Isso é importante, diagnósticos precoces. Tá? O que eu não conseguia fazer? Correlacionar o que eu via na prática, na clínica, no consultório, com o que aparece na imagem, a correlação clínico-radiológica. E isso, gente, é paradoxal, porque como que eu não consigo ver um exame que eu pedi? Não pode ser assim. E aí,
Eu queria ser referência na área. E como que eu sou referência? Hoje, os pacientes que vêm, por exemplo, pedir uma segunda opinião, eu pego o exame de imagem e mostro. Olha, é isso, tem tal achado. E aí, isso supera a insegurança. Não conseguir ver a imagem causa muita insegurança. E aí, gente, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Quantas vezes eu falei baseado na impressão clínica, ninguém acreditou. Família, paciente, outros colegas. Quando veio uma imagem, tá lá. Todo mundo acredita, tá? Então, diagnósticos mais precoces, diagnósticos mais precisos, medicina de precisão, cada vez mais importante isso, tá? Então, eu me tornei referência na área desse jeito, mostrando a imagem, com expertise em exames de neuroimagem, com expertise em outros exames como biomarcadores, mas sempre fazendo a correlação clínico-radiológica. O que eu vejo na clínica, no consultório, eu consigo correlacionar com exames complementares, especialmente exames de neuroimagem. Então, o meu desejo sempre foi simplificar esse processo. Simplicidade, tá? Simplicidade é importante. Para quê? Para que a gente tenha segurança. Então, eu também já tive insegurança. Eu também já me senti sozinho, com medo de errar, incapaz de dar um diagnóstico. E aí vem essa mudança. Tá? Esse método, então, foi para tentar superar esses medos, essas inseguranças, esses problemas que eu senti na minha prática. Eu tenho certeza que você também deve sentir uma coisa parecida. E por que eu sentia isso? Porque eu tinha insegurança em interpretar exames de imagem, me faltava um roteiro, um método, um mapa, eu não tinha experiência prática, eu já li muito, tinha lido um livro de neuroimagem em demência, eu não consegui colocar na prática o que eu li, eu não conseguia correlacionar a clínica com a imagem, eu não conseguia entender o que eu tinha que ver nos exames, o que eu tinha que valorizar, e eu não tinha familiaridade com as sequências, com as escalas. Tudo isso eram barreiras para que eu alcançasse o meu objetivo, que é ficar conhecido como expert em demência, que era ter segurança para dar diagnósticos. Então, essa transformação só aconteceu quando a gente começou a sistematizar, criar um método prático, pragmático, conseguir replicar esse método, e aí, dessa sistematização surgiu esse curso, esse método, tá? E aí eu sabia exatamente o que procurar, o que ver, aonde ver, quando ver, e isso me ajudou muito a alcançar esse patamar que eu estou hoje. Eu tenho obrigação de dividir isso com vocês. Por quê? Porque não ter diagnósticos causa sofrimento para o paciente, para a família, mas também para o médico. Tenho certeza, colega médico, você que não consegue ter segurança, se sente mal, se sente assim, com medo, inseguro, sente uma sensação de incapacidade. Olha, eu não consegui fechar um diagnóstico. Aí foi em outro colega, foi lá e fechou. Olha como a sensação é ruim. O próximo paciente que tiver indicação vai para outro colega, não vai para você que não fechou o diagnóstico. Tá? Então, por isso que eu estou ensinando esse método hoje. E eu faço questão que todo mundo tenha segurança em diagnosticar demência aqui, usando a neuroimagem como uma aliada. Bom, então vamos pôr aqui a mão na massa, né? Vamos ver os 7 erros que te impedem de diagnosticar demência com segurança, de uma forma correta. Eu falo os 7 pecados capitais que você não pode cometer se você quer se tornar um médico referência no tratamento das demências na sua região. Vamos ver aqui comigo então, ó. Primeiro erro, né, é avaliar exclusivamente o laudo. E olha só, gente, esse curso foi feito também por uma radiologista, que é a minha esposa, a doutora Josane Porto. Então, em nenhum momento eu estou desvalorizando o laudo. Por outro lado, né, se você não avaliar a imagem correlacionando com o que você viu, você vai ver que grande parte das vezes achados sutis, mas que são muito relevantes para o diagnóstico, passam desapercebidos. Tá? Então isso é uma grande verdade. E aí, o que todo mundo fala assim, né? Por que eu devo evitar começar pelo laudo? Por que isso é importante? Então eu vou mostrar aqui
um caso em que claramente, né, ver a imagem por conta própria ajudou a revelar o diagnóstico e ajudou a oferecer um tratamento e segurança para paciente. Então, nesse caso, gente, eu tenho certeza que muita gente sofre pena com esse problema. Uma paciente, 71 anos, que veio no consultório sem saber o motivo da avaliação. Dizendo, olha, eu não tenho nada, não sei por que eu estou aqui. Quem me trouxe foi minha família. E a família é extremamente preocupada, assim, dizendo, olha, tá tendo esquecimento, mas não quer falar na frente do paciente, aquela coisa difícil, né? Aquela emoção negativa, você preocupado. E a paciente falou assim, não, olha, o que eu tenho, na verdade, é um pequeno sangramento na cabeça, mas o médico me falou que isso não tem nada a ver, que isso vai absorver. Falei, não, vamos lá, vamos ver aqui. Fiz um teste de memória, claramente um problema na memória recente, uma amnésia anterógrada. E aí a família, não, mas na imagem diz que está normal o cérebro. Falei, olha, vamos lá. Em geral, um problema na memória recente é relacionado com uma atrofia hipocampal. Então, gente, vamos olhar aqui na tela comigo esse exame, para a gente entender por que a gente não pode só ver o laudo. Então, aqui uma ressonância dessa paciente, tá? A gente está vendo aqui uma imagem em T2, tá? Então, é importante a gente conhecer as sequências. Esse corte aqui é um corte coronal, tá? Eu vou fazer aqui, eu vou inverter o sinal para a gente poder ver o exame. Olha, e aqui já bate aqui, a gente já vê esse hematoma subdural. Tá? Então, de fato, olha, o radiologista ele foi ensinado a procurar hematomas, a procurar sangue em caso de demência. Por quê? Porque existe a teoria que, olha, neuroimagem em demência é só para afastar causas secundárias. E tá aqui, tá no laudo. Mas o laudo tava assim, olha, hipocampo normal para a idade, né? Só que vamos ver esse hipocampo aqui. Olha, quando a gente olha aqui o hipocampo, ó, a gente vê mais ou menos onde a ponte está redonda, tá? E essa estruturazinha aqui, ó. Então, será que isso aqui está normal para a idade? E aí o que eu falo sempre, olha, como que uma coisa que tem a mesma idade, o lado direito e o lado esquerdo, e um lado está menor do que o outro, pode ser normal para a idade? Ambos os lados do hipocampo têm a mesma idade. Como que um está menor do que o outro? E aí, gente, olha aqui que interessante. Eu vou marcar aqui na tela para a gente ver, ó. Olha só esse hipocampo aqui, olha, o lado direito. E comparem aqui com esse hipocampo, ó. Isso está simétrico ou assimétrico? Quer dizer, então não pode estar normal para a idade se está assimétrico. Não é? Vocês entendem que você olhar essa imagem e você fazer essa correlação, vou dar um zoom aqui para a gente ver, ó. Olha só que interessante, ó. Uma outra região que a gente vê é o córtex entorrinal, né, que é essa parte aqui de baixo. Olha como aqui a gente vê, né, um fio de líquor entre o córtex entorrinal e a tenda cerebelar. E aqui do lado esquerdo a gente vê bem menor. Olha como também tem uma assimetria aqui. Tá, então esse caso, ele foi aqui o gancho. Eu olhei essa imagem, eu tive segurança em falar, não tá normal para a idade. Tá assimétrico. Olha aqui. Mostrei na tela do computador para a família, para o paciente. Falei, não, a gente precisa investigar mais. E pedi um exame de biomarcador de doença de Alzheimer, que deu positivo. Então, esse caso é um caso de doença de Alzheimer com demência leve, em que a paciente tem anosognosia, ela não percebe. Ela não percebe a própria dificuldade. E aí, ter o diagnóstico certeiro, através da neuroimagem, que através da gente conseguir ver assimetrias sutis, ofereceu segurança para a paciente. A paciente não estava tomando um remédio, não estava pagando as contas direito, estava se confundindo, estava suscetível a cair num golpe financeiro, por exemplo. Ela não aceitava ajuda. E aí, ter segurança para dizer para a família, olha, vocês precisam ajudar, contornar o problema, sem bater de frente, mas ela precisa de ajuda. Olha como isso é difícil. Se eu não tivesse segurança, se eu não tivesse uma técnica, um método para ver essas pequenas assimetrias, olha como a paciente sofreria. A paciente não receberia o tratamento farmacológico, o segmento, a supervisão e tratamentos não farmacológicos. Então, ter diagnósticos precoces, usar a neuroimagem de fato como uma aliada, conseguir demonstrar
a imagem para o paciente e para a família com segurança, com expertise. Muda a vida, muda a prática, oferece o melhor tratamento para os seus pacientes. Eu tenho certeza que é isso que você quer. Você não quer mais ter insegurança. Você não quer mais ficar na dúvida se tem ou se não tem. Você não quer depender da opinião de uma outra pessoa, por melhor que ela seja, para dizer se o paciente tem ou não atrofia, por exemplo, nos hipocampos. Tá? Esse caso mostrou isso. Você conseguir ver a imagem por conta própria ajuda muito na prática, no dia a dia. E, gente, eu sou clínico. Eu sei que a prática é difícil. As pessoas não acreditam. Uma imagem, às vezes, vale mais do que 1000 palavras. Então, colega geriatra, tenho certeza que você recebe casos assim todo dia. Essa insegurança acontece com você. Paciente que cai, por exemplo, e fala que não tem nada. E a família fica preocupada, o paciente não sabe por que está lá. Ou você, colega psiquiatra, que recebe esses pacientes para avaliar depressão, por exemplo, né, que a pessoa está em negação ou não está aceitando. Olha como você, que não é radiologista, né, que não é neurologista, mas precisa ter conhecimento básico de neuroimagem em demência. E conhecimento básico, muitas vezes, permite diagnósticos. Então, o básico é simples, é pragmático, é ver o que precisa ser visto. E esse é um ponto importante, né? Você precisa saber o que você precisa olhar de forma sistematizada. Então, por isso que é importante evitar começar a avaliação pelo laudo. Então, você ter a capacidade de ter uma opinião própria. Ter opinião própria na vida é uma coisa importante. O conhecimento de neuroimagem vai te permitir fazer a conexão clínico-radiológica, vai ter um fortalecimento da confiança da família no que você fala. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Vai prevenir erros diagnósticos, atrasos diagnósticos. Tudo isso é importante, especialmente agora com diagnósticos precoces e precisos, tratamentos diferenciados. Então, a medicina de precisão. Outro ponto é o posicionamento no mercado. Você vai ficar conhecido como um médico que sabe usar a neuroimagem. Tá? Isso vai te preparar para receber casos complexos. Você vai ser um médico que dá a segunda opinião. Você vai virar referência para famílias, para colegas médicos. Isso vai aumentar a sua autonomia profissional, vai te valorizar, você vai ser reconhecido. Então, esse daqui é um relato espontâneo de uma família que assistiu uma das aulas e disse: olha, exatamente o que aconteceu comigo. Insegurança. Olha o que ela fala: a insegurança minha e toda a família foi assustadora. Estou muito chateada. Quer dizer, insegurança e diagnósticos precisos não combinam. O médico não pode ter insegurança para fazer diagnósticos de fases leves de demência, de comprometimento cognitivo leve. Se você esperar a demência ficar óbvia, clara, para falar que é demência, você atrasa tratamentos. E hoje temos tratamentos para a fase leve das doenças, especialmente da doença de Alzheimer. Então, o diagnóstico precoce é fundamental. Um outro pecado capital é você achar que você precisa saber tudo. Você precisa saber toda a neuroanatomia. Você precisa ser um expert em neuroanatomia, um conhecimento profundo. Então, o lema desse curso é: saiba pouco, mas saiba bem. Então, você tem que saber algumas coisas. O foco, a neuroanatomia focada em cognição. Mas essa parte você tem que saber bem. Se você achar que você tem que saber tudo e você não for radiologista ou neurologista, as coisas estão complexas, complicadas. Né? Por quê? Porque eu tenho certeza que você que é geriatra, que é psiquiatra, não foca nisso na sua formação, na sua prática. Você não precisa saber toda a neuroanatomia do tronco cerebral, por exemplo. Agora, você precisa saber onde é o hipocampo, o que é córtex entorrinal. Você precisa saber avaliar uma lesão vascular da coroa radiada, porque isso você vê na prática, é o seu dia a dia. Fala assim: olha, o ganha-pão do geriatra é demência, é cognição. O ganha-pão do psiquiatra é comportamento e muitas vezes é psicogeriatria.
alteração de comportamento em pessoas mais velhas. E aí, saber neuroimagem é fundamental. Então, quando você pensa que você precisa saber tudo para começar, isso desvia o seu foco. Isso é uma barreira ao seu aprendizado. E aí você começa a gastar tempo aprendendo, tentando aprender uma coisa complexa que você não vai usar na prática, acaba desistindo. Então a maioria das pessoas fala, não, eu vou ler um livro de demência, eu vou ler um livro de neuroimagem em demência, eu vou começar a ler toda a neuroanatomia. O que acontece? Elas desistem, porque isso está longe da prática. Isso não é uma coisa que ela vai usar na vida real. O que vai usar na vida real? Foco da neuroanatomia em cognição. E aí, o que nosso método traz é uma neuroanatomia focada. Pontos importantes do cérebro que são fundamentais para o diagnóstico de demência e que todo mundo vê no dia a dia. Então não é um método para você saber tudo na teoria. Não é um conhecimento de prateleira, distante. É um conhecimento prático, porque eu tenho certeza que você vê na prática pessoas com demência. E não saber a neuroanatomia focada causa insegurança e atrasos diagnósticos. Então aqui, por exemplo, né, uma foto do hipocampo, que a gente tem aqui alguns marcos anatômicos, o corno temporal, o próprio hipocampo, o giro parahipocampal, e aqui um hipocampo, olha, sem atrofia e um hipocampo atrofiado. Então aqui não é impossível saber esses marcos anatômicos. E aí, se você tem dúvida sobre esses pontos, a oportunidade de aprender é agora. Tá? Então, saiba pouco, mas saiba bem. E sabendo bem o que é importante para você, você vai ficar expert no assunto. Vai virar referência. Esse pecado, gente, ele é muito, muito frequente. A imagem, às vezes, hipnotiza. E muitas vezes, ela hipnotiza por uma coisa que não deveria ser valorizada. Por um achado de exame. Por um achado irrelevante. E o fato de você ter ficado hipnotizado por uma coisa irrelevante afasta o seu olhar do que era para ser visto, do que era para ser diagnosticado, do que é relevante para o caso. Então eu vou mostrar aqui um caso que foi emblemático para mim, que passou por vários colegas e ninguém conseguiu fazer um diagnóstico porque ficaram todos hipnotizados por um achado muito exuberante. Então, esse caso, ele mostra exatamente isso, olha, o problema de você ficar hipnotizado. Então, esse paciente, ele foi avaliado por um problema cognitivo de dificuldade de nomear, tá? Ele não conseguia nomear. Em teste de nomeação, ele teve uma grande dificuldade em dar o nome, ele não conseguia saber o conhecimento semântico da coisa. Então, ele não conseguiu nomear, por exemplo, camelo. E quando eu perguntei para ele onde vive o camelo, ele falou vive na floresta e não no deserto. Tá? E esse paciente, ele estava sendo acompanhado há alguns anos. E olha o achado aqui da neuroimagem, ó. Né? Vocês estão vendo uma coisa branca aqui, assim, fixa os olhos, né? E hipnotiza. Isso daqui é um meningioma, né? Um meningioma frontal direito, como a gente está vendo aqui na imagem, olha. Tá? Então, um meningioma grande. Mas será que isso tem relação com um problema de linguagem? Você pode estar perguntando, o paciente era canhoto? Não, era destro. Quer dizer, a linguagem nos destros, a imensa maioria, está no hemisfério esquerdo. Especialmente se a pessoa tem dificuldade de nomear, de extrair o conhecimento semântico, de saber que o camelo vive no deserto e não na floresta. O problema está no polo temporal. Tá? E vamos ver aqui, então, o polo temporal. A gente vai indo aqui, ó, sumiu a imagem. Nós não estamos mais hipnotizados. A gente está fazendo uma correlação clínico-radiológica. Olha só a assimetria, olha. Polo temporal direito, polo temporal esquerdo. Olha como tem uma assimetria aqui no polo temporal. Olha essa imagem aqui, ó. Aqui tem polo temporal, aqui não tem. Tá? Então, esse caso, né, tem uma atrofia em todo o hemisfério esquerdo. Então, até aqui a parte mais parietal. Olha só como está atrofiado aqui. E aí, isso não tem a ver com o efeito de massa, de estar empurrando o cérebro do lado direito. Então, aqui, esse meningioma, que já tinha há anos, ele serviu para afastar o olhar dos médicos do problema ou do real local do problema,
que é o polo temporal esquerdo e é o hemisfério esquerdo. Então, esse caso, depois a gente fez um PET que mostrou hipometabolismo aqui na região frontotemporal, do lado esquerdo, e um exame de PET amiloide, que foi negativo. Quer dizer, esse caso, então, não é doença de Alzheimer, uma forma afásica, e sim uma demência frontotemporal com alterações de linguagem. Então, uma afasia progressiva primária, variante semântica. E tem como achado que confunde esse meningioma, que já tem aqui há anos. Olha aqui outro meningioma, ó, do hemisfério esquerdo. Tá? Então, esse caso mostra como é perigoso a gente ficar hipnotizado. Esse achado, de fato, gente, hipnotiza. Como outro caso também, o hematoma subdural. Quer dizer, a gente ficou lá, nossa, tem um hematoma subdural, mas a gente não viu a atrofia do hipocampo direito. Aqui a gente não viu a atrofia do polo temporal esquerdo. Então, cuidado com essa... Isso acontece muito, a gente fica hipnotizado, a gente fica assim, encantado. Quer dizer, é o canto da sereia. Mas, como vocês sabem, quem fica encantado por um canto de sereia acaba mal. Cuidado com isso, gente. Não fiquem hipnotizados. Façam a correlação clínico-radiológica. Usem uma sistematização para ver tudo. Não só ver o achado mais óbvio. E você, colega geriatra e psiquiatra, já teve esse erro de você ficar hipnotizado? Então, cuidado com esse erro. Tá? Por que isso é um erro? Isso causa, frequentemente, a falha em identificar sinais precoces mais correlatos. Isso reduz a confiabilidade do diagnóstico e afeta a sua habilidade em diferenciar doenças. Isso aumenta a taxa de erros. Tá? Esse caso, gente, foi tão emblemático, que ele virou um quiz. Tá? Então, olha aqui o quiz. Ó, paciente com achados com dificuldade de nomeação. Né? Qual achado que é incidental? O meningioma ou a atrofia do polo? Claro que aqui o achado incidental é o meningioma. E o achado que deve ser valorizado é a atrofia do polo. Tá? Então, esse caso marcou a minha vida, marcou a minha carreira. Quer dizer, eu não erro mais. Quer dizer, não pode errar isso. E aí, ficar hipnotizado por um achado, às vezes, exuberante, mas não correlato. E aí, isso não vai estar no laudo. O radiologista, a não ser que você converse e discuta o caso com ele, ele não vai saber a correlação clínico-radiológica, tá? Então aqui depende de você ver, tá? Então lembra desse caso. Um quarto erro muito comum é achar que toda demência tem atrofia do hipocampo. Quer dizer, só avaliar os hipocampos na neuroimagem. Por que a gente faz isso? Porque a gente aprende que doença de Alzheimer causa atrofia hipocampal. E é verdade. O achado clássico, canônico da doença de Alzheimer é atrofia hipocampal. Mas a própria doença de Alzheimer pode ter imagem normal. Várias demências não atrofiam o hipocampo. Então, o hipocampo ele é importante para avaliação, mas a gente não pode somente ver o hipocampo. Então, por que é um erro? Porque a gente perde diagnósticos. Às vezes, quando o hipocampo está normal, a gente fala assim, então não tem nada. E aí, isso acaba equivocando, né? Por exemplo, esse caso aqui é um caso real, tá? Claramente, ó, não tem atrofia hipocampal. Olha que bonitinho aqui os hipocampos, ó. O hipocampo, ele encosta aqui no córtex temporal. Ó, o lobo temporal, na ressonância coronal, parece um brócolis, ó. Tem a imagem de um brócolis cortado aqui, ó. E o hipocampo é uma coisa enroladinha. Eu falo que é o rocambole. Então, o rocambole encosta no brócolis, ó. Tá encostado aqui. Quando o rocambole, o hipocampo, encosta no brócolis, lobo temporal, porque o hipocampo está normal. Esse caso é um caso de doença de Alzheimer com demência leve, com biomarcadores positivos no líquor. Então, às vezes, gente, doença de Alzheimer com demência leve não atrofia os hipocampos. Eu tenho um mantra que quem me conhece fala que eu repito isso, né, quase que compulsivamente, que é a doença de Alzheimer é uma doença heterogênea, não é igual para todo mundo. Tem vários estudos que mostram essa diversidade fenotípica, o fenótipo na imagem. Por exemplo, alguns casos são típicos. Tem atrofia hipocampal e cortical.
Alguns casos, especialmente em pessoas mais jovens, tem uma certa preservação do hipocampo, formas muito corticais da doença de Alzheimer. Outras vezes, em pessoas mais idosas, formas límbicas com muita atrofia hipocampal e pouca atrofia cortical. Porém, uma parte dos casos, nos primeiros anos do diagnóstico, não tem atrofia ou tem uma atrofia muito sutil. Então, a gente achar que todo mundo que tem a doença de Alzheimer vai ter atrofia hipocampal é um erro, atrasa diagnósticos. E por isso que é importante a gente avaliar os hipocampos, mas não só os hipocampos. A gente ter uma análise sistematizada também de partes corticais, por exemplo, do lobo parietal. Quinto pecado capital agora, solicitar exames com uma hipótese diagnóstica. Então, qual que é o ponto aqui, né? Quando a gente pede um exame, às vezes a gente fala assim, olha, demência. E aí, o radiologista fica sem saber o que a gente está querendo. Então, às vezes, assim, a gente só falar uma hipótese assim, demência, sem explicar detalhes da história, do exame físico, da testagem cognitiva, uma hipótese prévia, uma hipótese topográfica, onde está o problema, uma história de fator de risco cardiovascular, de trauma, de cirurgia. Então, tudo isso é importante. Por quê? Porque muitas vezes as coisas são difíceis. E esse caso é especialmente para você, que é psiquiatra. Tenho certeza que você já sofreu com casos em que a pessoa tinha um transtorno que poderia ser psiquiátrico primário, mas que ficou na dúvida se era neurológico ou psiquiátrico. Então, eu vou mostrar aqui um caso, tá? Mas antes eu vou mostrar aqui um slide, tá? Eu sempre dou essa aula lá no Instituto de Psiquiatria, onde eu sou médico voluntário, assistente, sobre demência frontotemporal, a variante comportamental, dificuldades na vida real. E eu mostro essa charge, né, do Agar, o Viking, em que ele está num bar e a garçonete fala café, ele pega, acho que é, né? Então, o que é isso, né? É ambiguidade na fala ou falta de expertise? Então, a gente vai ver que é muito difícil diferenciar doença psiquiátrica primária de doenças neurológicas, especialmente demência frontotemporal. Especialmente quando você não dá informações para o radiologista. O exame não sai completo, o radiologista não escolhe sequências que são importantes, não faz um diferencial. Então, quando você dá informações importantes, você recebe um laudo muito melhor. Mas olha esse caso comigo, como esse caso ele é importante, tá? E esse caso, ele também tem a ver com o próximo erro. Eu já vou adiantar aqui então, tá? Que é, muitas vezes a gente navega na neuroimagem sem um mapa, sem um roteiro estruturado, tá? Eu sempre falo assim, olha, se eu não sou expert em neuroimagem, como é que eu vou aprender? Então, se eu não conheço a cidade de São Paulo, por exemplo, e eu sou lá jogado numa área do extremo leste de São Paulo, como é que eu volto para a região central? O que eu faço? Eu uso um mapa. Hoje ficou fácil, a gente tem o Waze. Antigamente a gente tinha lá o mapa da 4 rodas. Mas o mapa, ele te permite navegar para um local que você não conhece. Então aqui, usar mapas de neuroimagem, usar algumas escalas, faz todo sentido. A gente não é expert. Eu não sei ver o hipocampo. Eu não sei avaliar o volume da ínsula. Olha esse caso, como ele é importante, a ínsula. Então, o que eu faço? Eu abro uma escala de imagem e comparo. Vai ser o meu mapa, vai ser o meu guia. Então, se eu não tenho um mapa, eu não consigo navegar. Tá? Então, vamos ver esse caso comigo? Então, a gente vai ver como é importante dar informações clínicas no seu pedido para o radiologista e como é importante usar um mapa para analisar exames de imagem. E o mapa são as escalas validadas. Olha esse caso aqui comigo. Então, esse caso
é um paciente que tem 69 anos e teve um diagnóstico de transtorno afetivo bipolar aos 59 anos. Então, de início tardio. E teve uma resposta boa, inicial, no primeiro ano, e foi gradualmente perdendo a resposta ao tratamento. Então, ele estava usando vários remédios. Já estava assim com lítio, com ácido valproico, com quetiapina, e começou a ter sintomas motores, sintomas extrapiramidais. Então, estava usando medicação para tentar reduzir esses sintomas, estava começando a ter declínio cognitivo. E aí vem a dúvida: será que isso de fato é uma doença psiquiátrica de início tardio, transtorno bipolar que começou aos 59 anos, ou isso é uma outra doença? E aí, qual que foi o ponto? Olha, eu fiz essa hipótese diagnóstica, escrevi no laudo, no pedido, olha, avaliar, né, o volume da região frontal, tá? E quando eu analisei esse caso, eu usei algumas escalas que avaliam a região do lobo frontal. Porque qual que era a possibilidade diagnóstica? Uma forma de demência frontotemporal, que pode sim começar inicialmente com sintomas que mimetizam o transtorno bipolar. Uma depressão mais apática, com desinibição, que pode mimetizar, né, pode confundir sintomas de hipomania, e esse caso vai mostrar exatamente isso. Então vamos ver aqui comigo? Olha só alguns detalhes que fizeram toda a diferença. Então aqui a gente está vendo uma reconstrução do paciente. Então olha só como o hipocampo está bonitinho aqui, olha, o córtex entorrinal, no giro parahipocampal, a amígdala, a gente está indo para trás, ó. Olha como o hipocampo não está tão atrofiado, ó. Quer dizer, se a gente só olhar o hipocampo, a gente erra aqui, a gente falha, tá? Mas vamos ver aqui, por exemplo, a região frontal. Olha só como a gente já começa a ver nessa imagem aqui os sulcos, né, frontais. Então aqui é o giro frontal superior e o giro frontal médio. Então aqui é o sulco frontal superior. Olha como ele está alargado, tá? Mas isso é uma coisa inespecífica, né? Vocês sabiam que existe uma escala que avalia o volume da ínsula? A ínsula é uma região que frequentemente fica atrofiada nas demências frontotemporais. Como é que a gente faz essa escala aqui, ó? É fácil, ó. A gente acha a comissura anterior, e aí tudo isso tem como marco anatômico da escala. Tá? Então, ao nível da comissura anterior, a gente vai ver aqui a ínsula anterior, lado direito e o lado esquerdo. A gente vai um pouquinho para trás, tá? Ó. Então a gente vai indo para trás, tá? Vou colocar aqui, ó, uma reguinha aqui para a gente poder acompanhar. Então, ó, achamos a comissura anterior, tá? Ó, vou pegar aqui para a gente ver. Comissura anterior, tá? Aqui, tá? Ó, então quando você põe aqui, aparece aí. E vamos um pouquinho para trás, ó. Olha só que interessante, gente, nesse corte aqui, o que aconteceu? Vou dar um zoom aqui para a gente ver, ó. Olha a ínsula direita, olha a ínsula esquerda, como ela está aberta aqui. Então, como tem uma atrofia, um aumento aqui do sulco circular. Tá? Então, esse caso, depois com PET, com segmento, claramente mostrou que era uma demência frontotemporal. Ah, mas eu nunca vi a ínsula, eu não sei achar a ínsula. Eu não tenho segurança em afirmar que isso daqui é uma atrofia assimétrica. E aí vem o ponto. Use uma escala. A escala te dá essa segurança. A escala é o seu guia para você navegar por um mar que você não sabe, né? Mas você tem um mapa. Já foi mapeado. E esse é um ponto. Quer dizer, aprender do nada, sem um guia, sem alguém para você poder, sem alguma coisa para você poder comparar, quer dizer, sem alguém para te ajudar, a te dar o caminho, é muito difícil. E esse caso é um caso sutil, mas olha como agora fica fácil de ver a assimetria aqui na ínsula, que é uma coisa que às vezes passa desapercebido. Então, esse caso mostrou o seguinte, olha, quando você dá uma hipótese para o radiologista,
o laudo vem muito melhor. Então, esse laudo aqui, a gente pediu para ver aquelas alterações do nigrossomo 1, da neuromelanina, para afastar sinucleopatias, né? Quer dizer, uma doença de Parkinson, por exemplo. E o radiologista fez essas sequências que vieram normais. Tá? E aqui estava no laudo uma atrofia mais frontal, tá? E que é muito legal, assim, ter um laudo bem feito e que essa atrofia aqui, tá? Mas na ínsula não estava. E a ínsula é um ponto muito importante para diagnóstico de demência frontotemporal. Tá? Então aqui a gente usou a escala de Harper, que é uma escala para avaliar o volume de algumas regiões que frequentemente ficam atrofiadas nas demências frontotemporais. Gostaram desse caso? Colegas que são psiquiatras, tenho certeza que vocês já passaram por casos assim, né? Então, fundamental é ter um mapa, mas esse mapa tem que focar um destino, tá? Então, navegador que não tem destino, nenhum vento é favorável, tá? Então, além do mapa, o que é importante? É ter uma sequência lógica também. Saber o que você vê em cada sequência. Quer dizer, você aproveitar as informações, aproveitar o vento para te impulsionar o que cada sequência pode te oferecer. Então, o T1 para ver anatomia, o T2 para ver líquido, o gradiente para ver sangue, né? Então a difusão para ver isquemia aguda, o flare para ver lesão vascular. Então tudo isso é importante. Ter um mapa e ter uma sequência. Saber o que cada sequência vai te mostrar. Se eu quero procurar sangue, eu não vou procurar na difusão. Vou procurar no gradiente eco, no SWI. Tá? Então, isso é fundamental. Vocês vão ver que esse é um dos pilares do método. Neuroanatomia focada e sequências de neuroimagem. E além das sequências, as escalas de neuroimagem. Tá bom? Mas a gente vai ver isso mais para frente. Tá? Então, aqui, quais são os dois erros? Não pedir um exame de forma adequada e não usar mapas. Tanto mapas escalas, quanto mapas das sequências. Tá? Então, isso é importante para você conseguir usar a neuroimagem ao máximo e, de fato, ter a neuroimagem como uma aliada para ter seguranças em diagnósticos de demência. O sétimo erro, o sétimo pecado, talvez ele é um pecado que ele é para a vida. É acreditar que falta tempo, que é impossível aprender neuroimagem. Tá? Então, a falta de tempo é um pensamento que vem para todo mundo. Não, é muito difícil para mim. Eu não aprendi isso nem quando eu era aluno. Vou aprender agora? Já estou formado, estou trabalhando, atendo o dia inteiro, tenho 3 empregos, tenho família, tenho que fazer exercício. Mas esse pensamento, ele te segura, ele te impede de avançar. Tá? Então, o tempo é fundamental. Quer dizer, eu gosto muito de alguns filósofos. Então, aqui, Fernando Cid falava que nenhuma perda deveria ser tão lamentável para nós quanto perder nosso tempo, pois ele é irrecuperável. Né? E Sêneca fala que não é que tenhamos pouco tempo para viver, mas sim que desperdiçamos muito tempo, muito dele. Então, a falta de tempo, de fato, é um problema. Por outro lado, se você achar que você não tem tempo para aprender, para melhorar, você nunca vai conseguir trabalhar menos, ser mais valorizado, ser referência. E essa insegurança te prende, te faz sim perder tempo. Então, um ponto importante de todos os nossos cursos é que eles são rápidos, práticos. Você pode ver, assistir quando você quiser. Achar que não tem tempo, que você não vai mais aprender, que já passou a sua época, a sua fase de aprender, esse é um grande erro. Não caia nesse erro, isso é um pecado. Você sempre pode ter tempo de aprender, de melhorar. Os seus pacientes merecem isso. Você quer isso. A insegurança faz mal. A insegurança te impede de crescer. Então não pense que você não tem tempo de aprender, que esse conhecimento é inalcançável, porque isso é um erro. É possível sim aprender, é possível você arrumar tempo para você conseguir diagnosticar demência de uma forma muito mais segura. Estamos chegando aqui no final dessa primeira aula. Eu vou revisar alguns conhecimentos
dos 7 pecados capitais no diagnóstico de neuroimagem. A gente viu 3 casos. O primeiro caso mostrou como é importante você ver a imagem por conta própria. Quer dizer, você ter uma opinião própria. Ele também mostrou que a gente não deve se hipnotizar. A gente viu lá um caso que tinha um hematoma subdural pequeno, mas que tinha, sim, uma atrofia assimétrica do hipocampo. Se você não avaliar a imagem por conta própria, e aí se você não souber a neuroanatomia focada, né, se você não usar uma escala, se você não souber por onde procurar, esse caso passaria sem o diagnóstico. Tá? O segundo caso mostrou claramente não devemos hipnotizar por um achado exuberante, às vezes. Por quê? Porque, às vezes, eles são incidentais. Quer dizer, você tem que saber correlacionar o que você viu na clínica com o que você vê na imagem. Tá? Esse conhecimento é importante. Esse caso, por exemplo, né, se a gente olhasse só o hipocampo, a gente ficaria perdido. Nem tudo da imagem é hipocampo. Tá? Hipocampo é importante, mas existe doença de Alzheimer sem atrofia hipocampal. Tá? O terceiro caso difícil, caso emblemático também, é DFT ou é transtorno afetivo bipolar? O paciente não está indo bem com o tratamento, começou numa fase atípica. Será que se você pedir a imagem bem pedida, o laudo também não vem melhor? Ou se você usar escalas, se você souber qual sequência avaliar neuroanatomia no T1, usar, por exemplo, a escala de Harper para ver o volume da ínsula. O que esses 3 casos mostraram é que eu, que não sou radiologista, com um pouco de treinamento, consigo usar a neuroimagem para ter segurança, para me tornar referência. E isso, gente, eu demorei muito para conseguir implementar. Por quê? Porque eu aprendi sem o método. Eu aprendi batendo cabeça. Eu aprendi as duras penas. Por outro lado, esse método é para você que não tem tempo, para você que não consegue passar por essa mesma jornada, essa mesma odisseia, para você que não tem um parceiro, uma parceira radiologista como eu. Mas você achar que você não tem tempo, você nunca vai avançar. Sempre é tempo de aprender. Tá? Então, não pense que te falta tempo. Você vai ver que com uma análise mais direcionada, mais refinada da neuroimagem, você vai ter mais tempo livre, poder trabalhar menos, poder valorizar mais o seu trabalho. Tá? Então, a gente aprendeu bastante coisa aqui nessa aula. Foram 3 casos bem intensos, bem emblemáticos. Então, já ficou aqui um aprendizado que eu espero que te ajude na sua vida real. Então, gente, aqui na aula de hoje a gente falou mais de erro, né? Mostrou mais como evitar esses erros, mas na aula número 2 a gente vai falar sobre pilares, os 3 pilares principais para você poder usar a neuroimagem como uma aliada, tá? Então, essa aula dos pilares, para mim, é uma aula importantíssima. É a fundação. Então, o pilar é o que dá suporte, é o que faz o apoio. Se o conhecimento não for bastante sólido na base, você não consegue crescer. Se um prédio não tem uma fundação boa, quando você constrói, ele cai. Então, ter os pilares é fundamental. Na terceira aula, vai ser o roteiro prático e a correlação clínico-radiológica. Tá? Então, fica aqui o convite, não perca essa segunda aula, pilares do método para você usar a neuroimagem como uma aliada para ter segurança nos diagnósticos de demência. Tá? Então, aqui a gente tem os 3 pilares. Tá? Então, primeiro pilar, neuroanatomia direcionada. Saiba pouco, mas saiba bem. Segundo pilar, sequências de imagem. O que cada evento vai te impulsionar? O que cada sequência te dá de informação? Onde procurar cada coisa? E escalas, ter um mapa, ter aqui o guia para você se achar, se localizar, para você poder chegar no seu objetivo. Terceiro pilar, tá? Ele é, na verdade, a prática do pilar número 1 e número 2, que é a correlação clínico-radiológica. O que você vê na prática
no dia a dia, na sala do consultório, como que isso se correlaciona com a imagem. Isso vai te possibilitar valorizar achados sutis e não valorizar achados exuberantes. Esses 3 pilares fazem com que você não cometa os 7 erros. Quer dizer, ter um pilar, ter uma fundação sólida, evita os 7 pecados capitais na hora de avaliar a neuroimagem em demência. Tá? Então, a base aqui, as nossas colunas, são os 3 pilares. Então, chegamos aqui ao final e fica um presente para você poder fixar, poder consolidar o seu conhecimento. Então, aqui tem, no final dessa aula, vai ter um exercício e você vai poder fazer o download, você vai poder baixar a apostila da aula 1. Tá? Então, vai transformar o aprendizado em ação prática. Você vai poder ter com você essas informações. Vai poder revisar posteriormente. Tá? Então, clique aqui no link, responda as perguntas e baixe a sua apostila. Então, eu te parabenizo por chegar até aqui. Parabéns. Isso é uma demonstração que você quer aprender, que você não quer mais cometer os 7 pecados capitais na hora de ver neuroimagem em demência, que você, de fato, é esforçado, esforçada e quer melhorar como médico. Então, esse curso, esse evento, essa semana é para você. Tá? E aí, eu falo de fato, de coração, eu já sofri isso. Eu já tive insegurança. Eu sei como isso dói. Então, eu quero mostrar um método para que você não tenha mais essas inseguranças, não perca diagnósticos, não atrase diagnósticos, não sofra com a insegurança da família e, de fato, tudo isso vai culminar em você oferecer melhores tratamentos para os pacientes. Então, muito obrigado, até mais. Te vejo na aula 2, Pilares do Método.